Fala pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho do tema das queimadas na Amazônia. É um tema bastante recorrente ultimamente, né? Está não só na mídia nacional, mas internacional, estão discutindo bastante isso. E surgiu uma dúvida, né? Nos perguntaram se essas áreas se regeneram muito rapidamente, né? Como é que é a questão da regeneração das florestas nativas, né? Então, eu acho que a pessoa perguntou até não só se referindo à Amazônia, mas em todas as áreas. Então, um pouquinho disso que a gente vai estar falando aqui agora. Então é muito importante a gente falar que a regeneração natural ela existe sim, só que ela depende de alguns fatores, principalmente do histórico de perturbação da área. Então, áreas que são perturbadas recorrentemente, né, anualmente, ao longo de um período muito grande, a tendência é que essas áreas não se recuperem ou essa recuperação é muito fraca, tá? Aliás, até em áreas recentemente perturbadas, nós não vamos conseguir chegar rapidamente naquele estágio de floresta madura que havia, né? Então, a gente tem que pensar que se a gente vê uma floresta como uma área cheia de vida, né, a gente tem que pensar nos grupos que compõem essas florestas. Se a gente pensar no grupo das árvores, a gente está falando em torno de 300, 400, talvez até 500 espécies em alguns lugares da Amazônia, tá? Só que não só, a floresta não é só composta de árvores, né? A floresta é composta por erva, arbustos, lianas, né, que são conhecidos como cipós, epífitas, né? Então tudo isso, né, fora os micro-organismos, né, que são milhões, né, em cada árvore. Então tudo isso faz parte da floresta. E quando você queima uma floresta, você perde tudo isso, né, toda essa vida. E para que ela se recupere, chegue nesse momento de maturação, vamos dizer assim, na floresta, isso vai levar centenas e centenas, se não milhares de anos para se recuperar. Então, o que é recuperado, infelizmente, é uma floresta extremamente pobre e a gente não sabe até hoje exatamente quantos anos ela vai demorar exatamente para chegar naquele ponto onde ela estava. Tá? Então a gente tem que pensar isso na escala do tempo, né? Então se a gente pensar na evolução da Terra, é possível que daqui a alguns milhares de anos você tenha uma floresta preservada naquele local. Mas infelizmente isso vai demorar todo esse tempo e não vai ser a minha geração, nem a geração dos nossos filhos que vão ver isso. Então existe uma restauração, uma recuperação, mas ela é muito limitada nessa escala de tempo que a gente tem para observar isso. Então vamos pegar essas áreas da Amazônia, né, recém-queimada, recém-desmatada. Primeiro, se ela foi desmatada, provavelmente foi desmatada para se tornar pasto ou alguma outra atividade. Então ela não é desmatada, ela não é queimada simplesmente para ser abandonada. Tá? Se isso por acaso acontecer em uma pequena parte dessa floresta, o que vai acontecer é que ela vai demorar alguns poucos anos para se tornar o que eles chamam de juquira, né, ou capoeira, que é uma florestinha composta principalmente por espécies iniciais da sucessão, né, isso dentro de 2, 3, 4 anos você tem uma pequena capoeira de 2, 3 metros de altura e depois isso vai devagarzinho evoluindo ao longo do tempo para se transformar numa floresta madura. Tá? Então, aí é o que eu já expliquei, vai levar alguns milhares de anos para chegar no ponto que ela estava. Agora, é muito importante também a gente falar que a maior parte das áreas que a gente recupera, elas já têm décadas ou centenas de anos de utilização pelo ser humano, né? Seja na agricultura, ou pastagens, ou qualquer outra atividade. E essas atividades, elas fizeram com que toda aquela resiliência, ou seja, aquele poder de regeneração natural da floresta, que isso se esgotasse, né? Ou estão praticamente nulos na área.
Então, a maioria das áreas que estão dentro do Código Florestal para serem recuperadas, as APPs, Reserva Legal, elas se encontram no Sudeste, Centro-Oeste, até mesmo no Nordeste, Sul do país, e se encontram em outras situações que não são de floresta amazônica recém-desmatada. Então você tem florestas estacionais, você tem a própria Mata Atlântica, você tem o Cerrado, você tem o Pantanal, você tem os Pampas, então tudo isso estão dentro de outros biomas que compõem a vegetação brasileira. Tá? Em alguns casos, por exemplo, aí dentro da Mata Atlântica, você tem a floresta estacional, que é o mais comum e o mais degradado. Hoje você tem em torno de 10% somente da Mata Atlântica preservada. Então nessas áreas é muito difícil de você ter uma regeneração natural. Infelizmente, isso tem que ser feito com uma intervenção muito forte, com plantio de mudas ou semeadura de espécies nativas, aí consorciada, com adubação verde ou não, esses temas a gente já falou bastante aqui no nosso canal, tá? Mas infelizmente tem que ter uma intervenção muito grande para que a gente possa ter uma capoeira de floresta nativa e mesmo assim ainda com aquela mesma dificuldade lá da floresta amazônica, que é se tornar uma floresta rica em biodiversidade como era antes. Isso só vai acontecer numa escala de tempo enorme, muito grande, e logicamente se não tiver mais nenhuma intervenção humana. Pessoal, e para complementar esse tema de queimadas na Amazônia, eu vou deixar um link aqui para vocês, que é do Felipe Castanhari, que fez um vídeo muito bacana, no qual eu concordo plenamente com ele, falando amplamente sobre o tema. Tá? E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos.